abrir em Gênesis, no capítulo número 3, amém? Aleluia, Jesus, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos meditar um pouquinho na tentação de Eva e a queda do homem, amém? Vamos meditar um pouquinho nessas palavras aqui. O Senhor falou muito comigo através dessa palavra. Já faz umas 2 semanas que o Senhor, enquanto trabalho, Ele vai falando no meu coração, Ele vai falando na minha vida, e a gente tenta aqui passar aquilo que o Senhor passa para a gente. A gente tenta passar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, e que o Senhor possa me abençoar para que eu possa passar, porque foi muito bom para a minha vida, e eu acredito que seja muito bom para os irmãos também. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também para o seu marido, e eles comeram com ela. Amém? Os irmãos podem se sentar. Uma passagem assim muito conhecida dos irmãos, e eu quero meditar junto com os irmãos sobre esta passagem maravilhosa. Quando Deus iniciou a criação da terra, quando Deus começou todas as coisas, a criar todas as coisas, Deus agiu assim, teve uma atitude como um pai quando vai ter um filho. Quando um pai sabe que tem um filho, que vai ter aquele filho, no meu caso, foi até uma surpresa para mim, porque a esposa começou a passar mal, tem enjoos, e algum pouquinho, aí fomos no médico achando que algum problema no estômago, alguma coisa. O médico logo pediu um exame e falou: olha, é positivo. Como assim positivo? É positivo, você está grávida. E ela ficou até assustada, grávida. Então, em casa era eu e a minha esposa, nós morávamos ali no quarto, junto com o meu pai ali, e não tínhamos berço, não tínhamos nada, só nós dois ali. E esses 9 meses, nós corremos atrás de tudo, porque quando o nenê chegasse, tinha que estar tudo pronto, tinha que estar tudo organizado, o berço, os cobertores, tudo que tivesse para a criança tinha que estar tudo lá. Quando a criança chegou, que foi a Miriam, encontrou tudo lá pronto para ela. Assim foi Deus. Deus começou criando os céus e a terra primeiro, separando, dando luz, separando as águas, colocando o dia e a noite. Começou a fazer os animais que estavam dentro dos mares, foi fazendo os animais que estavam na terra,
as árvores frutíferas, foi plantando tudo, foi fazendo tudo. Depois que tudo estava pronto, tudo organizadinho, tudo do jeito para que o homem pudesse entrar. Aí então Deus fez o homem do pó da terra, juntou e fez. Quando o homem chegou à vida, ele já tinha tudo preparado, já estava tudo arrumado, tudo ajeitado. Deus colocou ele num jardim, o homem e a mulher num jardim que tinham tudo o que eles precisavam. O homem, muitas vezes, o Senhor falou dentro do meu coração e disse assim: o homem, o ser humano, ele tem uma dificuldade de se relacionar com Deus como pai, como aquele que guarda. Muitos pensam que tudo que o pai faz, o pai, eu digo também a mãe, tá? Não estou tirando a mãe fora não, tá? É o pai e a mãe, os pais. Muitas vezes o filho acha que é obrigação, não é verdade? Muitas vezes acha que é obrigação. Meu pai tem obrigação de me cuidar, ele tem obrigação de me dar dinheiro, ele tem obrigação de me dar um calçado, ele tem obrigação de pôr o que comer na mesa para mim, ele tem obrigação. Olha, eu vou falar para os irmãos uma coisa que eu vasculhei assim rapidinho na internet. Existem muitas crianças abandonadas, existem muitos pais que deixam os filhos abandonados, e é muito fácil para um pai largar o filho num colégio, num orfanato, em vários lugares. É muito fácil. Um pai que não tem amor, mas um pai que tem amor, ele não larga o seu filho. Por mais que ele tenha o sofrimento, por mais que seja difícil para aquele pai, para aquela mãe, se aquele pai e aquela mãe tem amor no coração, ele cuida daquele filho, ele tira de si, ele tira do seu próprio corpo para dar para o seu filho. Ele passa fome, mas o filho não passa fome. Os filhos não passam fome. E o homem tem dificuldade de se relacionar com Deus como pai. O Senhor Deus mesmo disse em Isaías que este povo, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe. Não é isso? Então lê bem certinho para os irmãos, ó. Diz, o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor consiste em mandamentos de homem em que foi instruído, ou em outras versões, decorados. Seu temor do homem, o temor que o homem cria com Deus, é por causa do medo de ir para o inferno, do medo da condenação, do medo do castigo de Deus. E Deus começa a me mostrar aqui dentro desses versículos que Deus quer outra coisa de nós. Deus quer o coração. Assim como um pai, tem muitos pais que precisam esconder, sabe? Tem pai que precisa esconder o dinheiro, senão o filho rouba. Tem pai que precisa esconder objetos de dentro da casa, ou alguma coisa, porque senão o filho pega. Agora tem filhos que o pai deixa aqui e fala assim: olha, não é para pegar esse copo, e o filho não pega. E o filho não pega. E sabe por que muitas vezes ele não pega? Porque ele respeita o seu pai. Ele respeita o seu pai. Tem uma coisa muito maravilhosa que me aconteceu. Eu era do mundo, não conhecia Deus. Vou dizer que não conhecia Deus, porque meu pai, eu nasci num berço evangélico, né? Eu conhecia, mas não estava dentro da igreja. Eu podia fazer qualquer coisa que o mundo fazia, qualquer coisa. Meus amigos, a maioria dos meus amigos
era tudo pessoas viciadas em drogas. Eles fumavam perto de mim, eles pediam papel para embrulhar a droga. Irmão, eu nunca pus a droga na minha boca. Maconha, qualquer tipo de droga. Mas estavam assim do meu lado. Irmão, sabe por que eu não peguei essa droga? Nunca usei essa droga? Não foi por medo. Não foi porque talvez não desse alguma curiosidade. Foi porque eu sabia que os meus pais ficariam muito tristes por isso. Sabe, no meu coração, eu pensava assim: se eu fumar essa droga, meu pai vai ficar tão decepcionado comigo, tão triste comigo, que eu não posso. Eu podia ter pego qualquer hora, eu podia ter fumado escondido, meu pai não quer saber, minha mãe não quer saber. Mas eu não fiz por causa que eu amava meus pais. E continuo amando, né? Eu continuo amando meus pais muito. E muita coisa eu não fazia porque sabia que ia decepcionar o meu pai. Se eu roubasse, ia decepcionar o meu pai. Se eu furtasse alguma coisa ou trouxesse alguma coisa da rua, meu pai ia ficar muito triste por isso. E por isso eu não pegava, não entrava nos lares, não entrava em lugar nenhum. E Deus mostra que muitas vezes nós precisamos amar a Deus, amar os seus preceitos, os seus mandamentos, amar a ordem de Deus, respeitar a Deus, fazer alguma coisa para Deus, para honrar por tudo que Ele já tem feito pelas nossas vidas, por tudo que Ele já realizou por nós. Eu acredito que Ele merece, assim como meu pai, Ele sempre mereceu o melhor de mim, porque Ele sempre foi um bom pai. Foi o melhor pai que eu podia ter. Não tinha sabedoria, não tinha muito dinheiro, muito recurso, mas Ele tinha amor para dar. Ele tinha amor para dar, e eu via o amor dele com os gestos. Quando não tinha o que comer, ele chorava na mesa. Eu não via muitas vezes, não percebia, mas o meu pai me amava muito, e muitas coisas eu não fiz por causa disso. E Deus preparou tudo, armou todas as coisas, deixou tudo ajeitado para o homem, com certeza por amor, com certeza que foi por amor, com certeza porque Deus não queria que deixasse nada faltar para o homem. E colocou ele dentro de um jardim que havia muitas frutas, muitas árvores naquele lugar. Havia muitas árvores, muitos frutos naquele lugar. Talvez frutos e árvores que nós nunca vimos na nossa vida. Já está extinto já. Ou algumas que já ficaram naquele lugar e foram até algumas destruídas no dilúvio. Mas tinha de tudo naquele jardim. Aquele jardim tinha de tudo. Não sei se alguém já indagou, já fez uma pergunta para você igual a essa, mas um rapaz uma vez me perguntou e disse assim: mas Deus fez o homem, fez a mulher, era tudo perfeito. O homem tinha uma comunhão, uma santidade na sua vida, que Deus podia andar ali no meio do jardim e falar com ele, coisa que hoje Deus não pode fazer. O próprio Moisés queria ver a face de Deus e não pôde ver a face de Deus, porque ele disse: nenhum homem viu a minha face e nenhum vai ver a minha face, porque se ver vai morrer. Aí o rapaz me perguntou: se Deus fez tudo perfeito, por que Deus colocou uma árvore no meio do jardim e disse: dessa árvore você não pode comer? Por que Deus fez isso? Tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus faz tem um objetivo, na obra de Deus. Deus, olha irmãos, nunca espere que Deus vai tirar toda a tentação da sua volta, que Deus vai tirar todas as coisas ruins de volta, da sua volta, para você viver num lugar que é igual um paraíso. Não vai acontecer isso. No jardim do Éden sempre vai ter uma árvore e uma provação para a sua vida.
E Deus podia ter tirado aquela árvore de lá, não podia? Deus podia deixar um jardim ali sem a árvore da vida, sem a árvore da ciência do bem e do mal. Deixava sem nada ali, o homem nunca ia conhecer a ciência do bem e do mal, e ia ficar ali, ó, só servindo a Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que o homem sirva a Ele de coração. De coração. Quando você serve de coração, é quando você tem opção. Você tem uma opção de fazer uma coisa errada e fazer uma coisa certa. Quando você tem a opção e você vai para o lado certo, aí você está fazendo por coração. Quando seu pai diz: olha, não põe a mão nesse copo, e você respeita ele pela palavra que ele diz, você está obedecendo por honrar o seu pai e honrar a sua mãe. E Deus é da mesma forma. Deus colocou ali, colocou a árvore ali no meio. O homem, todas as vezes que ele passava por ali no jardim, passeava, ia atrás de alguma fruta, de algum fruto, ele passava de frente àquela árvore. E pelo que a gente ouve na palavra de Deus, aquela árvore, ela ficava ali intacta. Ninguém mexia naquela árvore, ninguém colocava a mão naquela árvore, ninguém mexia nenhum fruto daquela árvore, ninguém encostava naquela árvore. E na verdade, irmãos, Adão e Eva não precisavam daquela árvore, porque eles tinham todas as árvores para poder se alimentar. Eles tinham tudo que eles precisavam ali dentro do jardim, e não precisava daquela árvore, não precisava tocar naquela árvore. Mas a serpente chegou, a serpente lá em Apocalipse 2:22, diz que a serpente é a antiga serpente, é Satanás, é o diabo, né? Lá está escrito em Apocalipse 20. A serpente, ela vem de uma forma astuta para poder chamar a atenção, porque a árvore, pelo que diz a palavra de Deus, a árvore ficava ali, irmãos. Eles passavam por aquela árvore todos os momentos e não se importavam com aquela árvore, como se ela não existisse ali. Mas a serpente foi e chamou a atenção da mulher, e começou a puxar o assunto daquela árvore. Ele chegou para ele, não falou diretamente da árvore não, mas ele chegou, e a serpente chegou e falou assim: olha, como é que Deus falou mesmo? Como é que Deus falou mesmo? Não falou que você pode comer de todas as árvores que está no meio do jardim? Não foi isso? Não foi isso que Deus falou? E a mulher, com muita graça e muito conhecimento, ela disse exatamente o que Deus disse. Ela disse assim: Deus disse: vai comer de toda a árvore que está no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, essa não vai comer fruto, e nem vai tocar nela, porque o dia que tocar, você vai morrer. A serpente, ela começa a implantar uma ideia na mente. Sabe quando aparece aquele vendedor na sua casa, que você está certa de que você não vai gastar dinheiro para nada? Eu não vou gastar dinheiro, não tenho dinheiro, estou em débito, não vai, dinheiro não sai do meu bolso. Mas o camarada chega e começa a conversar, e começa a dialogar, e começa a colocar uma ideia, implantar uma ideia na sua cabeça, de que você precisa daquilo que ele está vendendo. Ele começa a falar, e vai conversando, e vai dialogando, e vai fazendo você começar a acreditar que você precisa daquilo, e no fim, você chega, já comprou. Olha, não sei como é que ele fez, eu só sei que eu comprei todo o livro. Ó, passou com um livro em casa lá, eu comprei a coleção toda. Não era a minha ideia, não era meu pensamento, mas não estava longe de mim, eu não podia gastar um centavo. A serpente implantou uma ideia na cabeça, entendeu?
lá estava vazio, lá a árvore ficava ali, ninguém mexia nela, ninguém encostava nela, mas a serpente chamou primeiro a atenção do homem, da mulher. E a mulher olhou para a árvore, talvez ela nem reparasse direito naquela árvore, ela sabia da existência da árvore, mas nunca parou para olhar e dizer assim: olha, eu nunca parei para olhar esses frutos, para ver como é que essa árvore é. Mas a serpente chamou a atenção dela, e como uma boa vendedora, implantou uma ideia na cabeça dela, implantou. E ela começou a pensar naquela árvore de uma forma diferente. Versículo número 5. A serpente começa a implantar a ideia. A primeira ideia que ela implanta: porque Deus sabe, no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos. A primeira ideia que ela coloca é uma ideia de dúvida com respeito a Deus, uma dúvida sobre a intenção de Deus. Quantas vezes o crente muitas vezes pensa assim, crente não, vou colocar um exemplo aqui, como nós estávamos vendo, né? Sobre os pais. Quantas vezes o filho acha que o pai não deixa ele fazer algo porque o pai é ruim? Meu pai não me deixa fazer nada. Meu pai não me deixa sair para qualquer lugar. Meu pai é um ditador. Meu pai me bate quando eu faço uma coisa errada. É possível uma coisa dessa. Meu pai me bate quando eu faço alguma coisa errada. Veja bem as intenções. E o pai? Por que ele faz tudo isso? Por que um pai repreende um filho? Por que um pai proíbe um filho? Por que, Donizete? Ele ama o filho. E quer mais uma coisa. Quer ensinar o caminho perfeito para ele. Ele quer cuidar de você. Entende? É diferente. É diferente. Deus, quando Ele disse para o homem e a mulher dentro do jardim que não podia comer daquela árvore, que não podia comer daquela árvore que estava lá no meio do jardim, porque Deus queria cuidar das nossas vidas. Deus sabia que o dia que você comesse daquela árvore, que Adão e Eva comessem daquela árvore, abriria sua mente, ele conheceria o bem e o mal, e ficaria um alvo fácil para o inimigo. Se tornaria um alvo fácil para o inimigo. Você conhecendo o bem e o mal, você se torna um alvo fácil para o inimigo. Entende? Esta mesma serpente que implantou uma ideia na cabeça de Eva, ela continua solta por aí, implantando ideias na cabeça de muitos cristãos dentro da igreja, que acha, e ela coloca aí, implanta uma ideia na cabeça do cristão, dizendo que lá fora é melhor do que dentro da igreja. Implanta muitas vezes na cabeça, na ideia do cristão lá dentro, que lá fora ele vai ter mais sucesso do que dentro da igreja de Deus. E começa a colocar o que? Em dúvida os mandamentos de Deus, em dúvida a intenção de Deus. Deus disse: não matarás, é porque Ele ama todos iguais. É por isso, não é porque Ele quer que você sofra aflições, porque você sofra afronta, não. É para você ficar ouvindo as pessoas falando mal da sua vida, as pessoas te afrontando, não é por causa disso, não. É porque Ele ama todos iguais. É porque se você viver em paz com todos, você vai ter uma vida feliz. É por isso que Deus, cada mandamento de Deus, ele é perfeito para as nossas vidas. Ele é perfeito para os nossos corações, para nos colocar na presença de Deus e para nós termos uma vida em paz, tanto com Deus como aqui na terra. E a ideia que a serpente coloca é colocar em dúvidas as intenções de Deus. Quer dizer, Deus, segundo a serpente, Deus não queria
que eles comessem aquela árvore, porque não queria que eles fossem igual a ele, queria que eles fossem inferiores, que eles fossem pessoas diferentes. A segunda ideia que ela coloca é que vai aumentar o seu conhecimento. Não foi isso que ela disse? Lá no verso 5, ele disse: abrirão os seus olhos, abrirão os seus olhos. Ela mesmo confessa aqui que a árvore era agradável para dar entendimento, para aumentar, expandir o seu entendimento. Quero conhecer mais, eu quero expandir o meu universo, eu quero conhecer mais coisas, eu quero. E o terceiro, que é o mais terrível de todos, e que ele continua implantando em muitas mentes, em muitos corações, é no finalzinho que ele diz assim: e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Quantos querem ser igual a Deus? Quantos querem ter o poder que tem Deus? Quantos homens que não aceitam a submissão a Deus? Eles querem ser superiores, querem ser Deus, eles querem criar, eles querem fazer mandamentos, eles querem criar mandamentos, eles querem ser donos. Eu quero ser dono da minha vida, dono do meu ser, eu quero fazer o que eu quiser, eu não quero que Deus mande na minha vida, eu não quero que Deus governe meus pensamentos, eu quero fazer aquilo que eu quiser, como se fosse Deus, como se fosse um maioral, como se soubesse todas as coisas. Muitas vezes nosso filho quer ser assim como Deus, né? Quer ser como o pai, né? Verdade, né? Nossos filhos querem ser como o pai, quer fazer de tudo, quer sair, quer passear, quer fazer de todas as coisas, e acha que sempre está certo. Nós não somos deuses, não. Os pais não são deuses, só são pessoas vividas, pessoas que sabem o que tem lá fora, e sabem o que acontece com as coisas, e sabem que o mundo, ele não é um mundo fácil. Parece ser fácil, parece ser simples, mas ele é muito perigoso. E uma criança saindo para fora se expõe a coisas que os pais muitas vezes não querem que os filhos se exponham. A serpente astuta, esperta, ela começa a implantar ideias, a vender o seu negócio, que é o pecado, que é a transgressão, a ofensa a Deus. As transgressões e ofensa a Deus é o negócio da serpente. A serpente adora isso. Ele gosta quando o homem peca, ele gosta quando o homem comete um delito diante de Deus, porque quando ele faz uma coisa errada diante de Deus, ele precisa se perdoar, ele precisa se confessar diante de Deus o seu pecado. Tem muitos que confessam pecado assim, Deus perdoa todos os meus pecados. Isso, maravilhoso, né? Perdoa todos os meus pecados. Jesus, hoje perdoa todos os meus pecados. Você quer aprender hoje a confessar a Deus o seu pecado? Você vai falar para Deus assim, você dobra o seu joelho e vai dizer assim: Deus, eu pequei hoje, o Senhor sabe, mas eu vou confessar com a minha boca. Eu menti hoje para o Senhor, eu menti para o meu pai, eu menti para minha mãe, eu menti para o pastor da igreja, eu menti, eu contei, eu fiz esse delito tal, eu cobicei a mulher do outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é confissão diante de Deus. Quando você se confessar desse jeito com Deus, você vai ver como é diferente do que você dizer assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, confessa o pecado que você realizou, que você fez. Aquilo que você fez, você tem que dizer para Deus: Senhor, eu fiz. Porque é desonroso para nós. Sabe por quê? Porque nós sabemos quando nós pecamos. Nós sabemos. A mulher, quando ela pecou, antes dela pecar, antes dela cometer o pecado, ela fala, ela confessa com a sua própria boca que conhece a lei, que sabia da lei. Eu sabia que Deus disse: não comereis da árvore que está no meio, nem nela tocareis. Ela sabia exatamente
o mandamento de Deus, ela sabia exatamente o que Deus disse. E eu tenho certeza que dentro dessa igreja aqui, todos conhecem os mandamentos de Deus e sabem exatamente aquilo que não pode fazer. E quando vai fazer, ele sabe que vai errar, que vai pecar, que vai cometer um erro, uma transgressão diante de Deus, mas mesmo assim comete. Assim fez a mulher. Assim fez a mulher. Ela sabia que era pecado, ela sabia que estava errado, ela sabia que era uma transgressão, mas a serpente convenceu ela. Tiago diz que nós somos seduzidos pelo pecado. O pecado aparece diante de nós e nós ficamos olhando para ele, namorando, né? Aí vem na mente. Primeira coisa que o pecado vem na mente, né? Ele diz assim: puxa, se eu fosse crente eu faria isso. Se eu não fosse, quer ver? Se eu não fosse crente eu faria isso. Eu não faço porque eu sou crente. Já começou a se apaixonar pelo pecado. Ela começou a ficar atraído pelo pecado. Aí depois disse: mas deixa para lá. No outro dia ele passa de novo. Puxa vida, olha, meus tempos antigos, nossa, como que eu fazia isso? Nossa, se eu visse esse negócio aqui de jeito, eu já tinha levado para casa fácil. Quando ninguém leva, olha, mas eu sou crente agora, não vou. Chega uma hora, irmão, que o pecado se torna mais forte que as suas forças, e você acaba pegando e cometendo o pecado. A mulher, ela antes de pecar, ela confessa o seu pecado, ela confessa que conhece a lei, conhece tudo. Mas o que aconteceu? Ela deu ouvido à serpente, ela deu ouvido ao que a serpente estava falando, estava oferecendo. Ela começou a ouvir demais. E é bom ouvir as coisas do céu. Por isso que o crente tem que se preocupar com as coisas de cima. Foi falado aqui: olhai, agora vocês são salvos, vocês são libertos. Agora vocês não pertencem mais ao mundo. Não olha para as coisas do mundo, olha para as coisas do céu, olha para as coisas que estão em cima. É para lá que você vai. É para lá que você vai. Não é para... Você não vai ficar aqui na terra. Para de ficar pensando nas coisas deste mundo. Para de pensar em coisas pequenas. Não pense em coisas pequenas, não. Pense em coisas grandes. E as coisas grandes estão lá em cima. Está lá no reino do céu. O nosso pensamento é para cima, é para o alto, não é para baixo, não. E a mulher começou a pensar nas coisas aqui de baixo e caiu no pecado. A mulher também cometeu um outro delito, que é fácil acontecer entre as pessoas que estão aqui na terra. Além de pecar, ela conduziu o pecado às outras pessoas. Então a pessoa que peca, mas que ele acha assim: puxa, eu pequei, eu vou falar para aquele irmão para ir comigo, vamos lá também. Eu fui lá, não aconteceu nada, o pastor nem está sabendo que eu fui lá, o pastor nem está sabendo a igreja. Ixi, depois eu peço perdão para Deus, depois eu digo assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados, e está resolvido o meu problema. Além de pecar, ele conduz uma pessoa que está tentando servir a Deus e está se esforçando para andar na presença de Deus, ele conduz ela também para o pecado. Ah, mas eu fiz, ixi, tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Essa palavrinha, irmão, de não tem nada a ver, conduz muito crente para o pecado, leva muito crente para a condenação. Mas nós, irmãos, nós aprendemos algumas coisas aqui sobre o pecado, sobre a forma com que Adão e Eva caíram no jardim do Éden. Nós vemos também aqui na palavra de Deus o quanto Deus é justo, é verdadeiro com as nossas vidas. E Deus, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele sabe que se nós vivermos só de mandamentos e temores, se nós vivermos somente não quero pecar porque eu não quero ir para o inferno, eu não quero pecar porque eu não quero ser excluído da igreja, eu não quero ser tirado da igreja, eu quero continuar cantando, eu quero continuar participando.
nós vamos sempre estar sujeito ao pecado, porque tudo aquilo que nós fazemos de coração, nós fazemos perfeito. Você pode ver que tudo aquilo que você gosta de fazer, não precisa ninguém mandar, não precisa ninguém ordenar, você não precisa ter a ordem do pastor, não. Quando você gosta de fazer, você corre e faz. É porque está no coração, está dentro das nossas vidas. Aí nós desejamos. Nós nunca vamos deixar de ter a tentação do nosso lado. Nós nunca vamos deixar de ter o inimigo tentando as nossas vidas, de ter uma provação em nossas vidas. Mas nós vamos começar a servir a Deus melhor, a servir a Deus com mais vontade, com mais ânimo em nosso coração, quando nós começarmos a servir a Deus com o nosso coração, olhando para Deus como o nosso Pai, que dá tudo para nossas vidas, que dá tudo aos nossos ser. Nós não precisamos do pecado, nós não precisamos do pecado. Adão e Eva não precisavam daquela árvore, ela não precisava conhecer o bem e o mal, ela estava bem do jeito que estava. Você está bem do jeito que você está, livre do pecado, livre das condenações, com o seu coração limpo, com as suas vestes limpas, com a sua mente limpa, com o seu coração hoje, ele está aberto para Deus, e Deus pode falar com você, e você pode falar com Deus, a qualquer momento, em qualquer lugar, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, qualquer lugar que você está. Enquanto você manter a sua vida desse jeito, sem pecados, sem transgressões, sem iniquidade, você está dentro do jardim do Éden, e Deus está com você, Deus está na sua vida. E eu vou falar uma coisa: você não precisa do pecado, você não precisa cobiçar a mulher do próximo, porque você tem a sua. Você não precisa roubar, porque Deus te dá para você um emprego, dá um salário, dá aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Despreza o pecado, despreza o pecado. Eu não preciso do pecado, eu não preciso pecar. Eu peco porque eu sou transgressor da lei, porque eu faço uma coisa que não tem necessidade, que não tem, não preciso. Eu não preciso do pecado para nada. E Deus hoje quer mostrar para nós que nós vivemos bem sem o pecado, sem a iniquidade. Não vamos deixar que a serpente implante ideias na nossa cabeça, implante ideias que possa confundir a nossa mente, para quem tentar enganar o nosso coração, enganar as nossas vidas. A serpente, ela não vai parar, ela vai continuar tentando, ela vai continuar tentando todos os momentos. É a obra dela, ela quer vender o produto dela, que é o pecado. Mas você pode resistir ao pecado. Deus te deu poder, te deu graça, te deu virtude, te deu o Espírito Santo de Deus, de justiça, te deu a palavra que te limpa todos os dias. Quando você for tentado, lembre-se que Deus não merece. Deus não merece. É assim como os nossos pais que fazem tudo para nossas vidas. Deus não merece a sua infidelidade, a sua transgressão contra Ele. Deus não merece isso. Deus é justo, Deus é verdadeiro, é fiel. Deus é bom às nossas vidas. Deus nos guarda todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Quando você for tentado, quando o pecado parecer perto da sua vida, lembre-se que você serve um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus glorioso. Lembre-se disso. Pensa: olha, eu não preciso do pecado, e eu tenho um Deus que me dá tudo, e que me ama de coração. Ele está sempre com a minha vida, Ele está sempre no meu ser, Ele sempre me dá algo que eu preciso. Eu não preciso do pecado, eu não preciso da iniquidade. E Deus, Ele merece a nossa fidelidade, Ele merece. Quando Daniel foi fiel a Deus, enfrentando a cova dos leões, ele podia, irmão, ele podia talvez dizer assim: eu não vou orar hoje, porque hoje é o decreto, eu não vou orar.
Mas ele disse: meu Deus merece a minha oração. Meu Deus sempre ouve a minha oração, sempre ouve o meu clamor. Por que que hoje eu vou me amedrontar e vou fugir e vou correr? E ele dobrou o seu joelho e enfrentou, e foi fiel a Deus. Nas páginas da Bíblia, você abre Jó e vê o quanto Deus fala com orgulho, como um pai, quando o filho tira boas notas na escola, quando ele passa na faculdade, quando o filho é o exemplo dentro da sala de aula, e o pai fala assim: o meu filho é uma maravilha. Eu adoro meu filho porque ele, olha, ele tira as melhores notas da escola. É orgulho do pai. Deus fala com orgulho. Ele disse: viste meu servo Jó, viste como ele é fiel a mim, como ele obedece, como ele é temente a mim. Deus quer fazer isso com você também. Deus quer fazer isso com você também. Ele quer dizer: ó, viste minha serva, viste meu servo lá do pão da vida, como é fiel a mim. Vi como ele é justo, como ele é justo diante da minha face. Deus se orgulha, mas Deus fica muito triste quando nós pecamos contra Ele, quando nós mostramos a infidelidade diante de Deus. Aprenda a amar a justiça de Deus, amar e aprenda a entender a justiça de Deus. Esse é o segredo para você poder andar na justiça de Deus, andar na verdade de Deus. Aprenda a amar as coisas que Deus te ensina, aprenda a amar as coisas que Deus tem colocado no seu coração e na sua vida, a justiça, a verdade. Aprenda a amar, aprenda a compreender o que Deus quer na sua vida. Assim como você é pai e tenta ensinar para o seu filho o caminho reto, o caminho certo, você não quer que o seu filho esteja numa cadeia, preso, porque roubou, porque matou, ou porque estava usando drogas, ou porque ele é um marginal, ou faz parte de alguma gangue. Você não quer que o seu filho saia nas baladas e depois você encontra a notícia de que ele está no hospital gravemente ferido, ou que ele sofreu um acidente por causa do álcool, ou por causa das drogas. Já pensou você dentro da sua casa e você só recebe a notícia: ó, o meu filho, seu filho está lá no hospital, ele bateu o carro, estava alcoolizado, bateu-se o carro. Aí você tenta passar para o seu filho: olha, meu filho, cuidado com as drogas, cuidado com o álcool, cuidado com essas baladas, cuidado com esses meninos que vêm com umas ideias na cabeça. Sabe como o diabo usou a serpente, mas ele usa também um garoto lá da escola, ele usa o amigo lá do serviço, ele usa o amigo ali do bar, do boteco, o amigo da rua, ele usa também a televisão, ele usa também os meios de comunicação, a internet, ele usa tudo o que ele puder usar para tentar implantar uma ideia na sua cabeça, uma ideia que possa fazer você pecar contra Deus, levar a sua vida uma vida contrária à vontade de Deus. Ele vai continuar tentando, ele vai continuar usando os seus meios para implantar uma ideia na sua cabeça. E assim como você é um pai que não quer ver um filho, Deus, como pai, não quer ver você perdido no pecado. Ele não quer naquele dia glorioso em que Ele vai chamar a sua igreja para o céu e que vai dividir os bodes da ovelha, os que fizeram as transgressões e aqueles que fizeram as coisas ruins. Ele não quer que você esteja do lado esquerdo dele, Ele quer que você esteja do lado direito, daquele que Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para possuir a vida eterna. Ele quer isso como um bom pai. Ele quer que você esteja no lugar certo.
para Ele poder levar para si, para que o seu filho esteja sempre com Ele, na sua glória eterna. Ele não quer que você vá para a perdição, Ele não quer que você vá para o mal, por isso Ele ensina. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus verdadeiro. Não existe injustiça nele, não existe mal na vida de Deus, só existe justiça. E Ele só vai ensinar o que é reto para você, o que é verdadeiro. Mas Ele é justo, Ele é justo, Ele é o único Pai, que é o Pai mais justo que existe na terra. E o Pai, mesmo que é ladrão, Ele fala: mas é meu filho, eu amo ele, é meu filho. Ele é ladrão, ele mata, ele rouba, mas eu amo meu filho, Ele ama também. Mas na hora da condenação, Ele não tem como dizer: vem, você que é bode, vem aqui também. Não, não pode. Ele não pode. Ele tem que levar só os santos para Ele. Você não precisa do pecado. Vamos todo mundo repetir? Fala assim: eu não preciso do pecado. Eu não preciso do pecado. Deus merece a minha fidelidade. Deus merece a minha fidelidade. O Senhor passou isso para mim, e eu tentei passar o possível melhor para os irmãos. Não preciso do pecado, eu preciso de Deus, na verdade. Preciso muito de Deus. E eu quero me relacionar mais com Deus, não como um juiz, como um ditador na minha vida, não como um Deus que pode um dia me condenar para a morte eterna, não. Eu quero me relacionar com Deus como meu Pai que cuida de mim, meu Pai que quer o melhor para a minha vida, o meu Pai que dá um mandamento para mim, que é para o meu bem, não é para o meu mal, é para o meu bem. Eu só preciso entender que aquilo que Deus está passando para você, se Deus quer que você fique com uma esposa só, é porque é o melhor para você, é o melhor para a sua vida. Se Ele não quer que você fume droga, cigarro, que esteja viciado, que esteja no meio do álcool, ou das pessoas que fazem essas coisas, é porque Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua vida. Vamos aprender a amar esses mandamentos como filhos amados de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.